Olá, amigos e amigas. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu tenho a grande satisfação de estar aqui com meu amigo professor doutor Wilson, professor doutor em engenharia. Ele atua no Instituto Federal de São Paulo e vai contar um pouco para nós da sua atuação profissional como educador, pesquisador, e contar também aí outros fatos curiosos aí do mundo de tecnologia, do mundo de engenharia, e fatos aí relevantes para você que quer estudar engenharia ou mesmo para você que já estuda e precisa se aprimorar. Então, olá, Wilson, tudo bem? Como vai? Tudo bem, meu amigo Garcia. Graças a Deus, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre educação, sobre oportunidades e dar uma visão de quais caminhos essa juventude ou todas as pessoas podem conseguir no mundo da educação e da tecnologia. Ok. Wilson, conta para nós qual é a sua especialização. Tá. Garcia e pessoal, eu fiz engenharia mecânica na Universidade de Mogi das Cruzes, fiz o meu mestrado em materiais e metalurgia na Escola Politécnica, no Departamento de Materiais e Metalurgia, fiz o meu doutorado em engenharia biomédica na Universidade de Mogi das Cruzes e fiz o meu pós-doutorado no IPEM, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. E hoje eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, dou aula para o ensino médio integrado, técnico, para cursos de tecnologia, para o curso de engenharia, e dou aula e oriento também no mestrado do Instituto no campus de São Paulo. Nossa, bem interessante a sua formação, Wilson. Para quem está nos assistindo, qual que é o tempo que leva numa carreira acadêmica para chegar num pós-doutorado? Olha, nós temos normalmente entre 4 e 5 anos de graduação, em média 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado. E o pós-doutorado normalmente vai entre 1 a 2 anos de duração. Tá certo. Wilson, você sabe dizer se aqui no Brasil nós temos muitos pós-doutores? Qual que seria assim uma métrica, vamos dizer assim, do tipo, para uma quantidade X de graduados que nós temos, quantos são doutores e quantos são pós-doutores? Olha, normalmente, se nós formos pensar nas escolas de qualidade do ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, mas vamos pensar primeiro nas públicas, que é um universo que eu conheço mais e está muito melhor estruturado, na minha visão, a maioria delas. Nas universidades públicas, sejam elas estaduais, federais, nós temos todos os professores, pelo menos com doutorado. E todos eles normalmente têm o pós-doutorado. Em algumas universidades, por exemplo, nas universidades estaduais de São Paulo, para você ser professor titular, que é o mais difícil, você tem de ter a livre docência, que é mais alguns anos de estudo e é uma das provas mais difíceis. Então, normalmente, todos os professores dessas universidades, eles têm o pós-doc. E hoje, nós temos várias possibilidades. Nós temos algumas agências de fomento, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que eu acho que é a mais forte de todas as estaduais, a FAPESP. Você não consegue fazer um projeto de pesquisa se você não for doutor. E para você ter essa pesquisa, o pós-doutorado é algo importante porque dá um direcionamento na sua linha de pesquisa, que é algo muito importante. Ok. Wilson, você acabou de falar para nós aqui a questão de linha de pesquisa. Você tem uma linha de pesquisa que você começou na graduação e segue até hoje ou foram sofrendo mudanças ao longo da sua formação acadêmica? Garcia, a nossa linha de pesquisa ela já começa na graduação. Como eu fiz engenharia mecânica, depois eu fui estudar a parte de materiais, a parte de metalurgia, e depois na engenharia biomédica foi a junção do que a engenharia pode ajudar junto com o pessoal da área médica. Depois nós vamos falar de alguns projetos, nós temos até alguns projetos com alguns laboratórios ligados à área da saúde e de reabilitação. Então eu já escolhi a parte de materiais, a parte de manutenção, e depois a parte de materiais
ligadas à prótese e órtese, que é uma área que, na minha visão, está muito carente e faz uma boa associação da engenharia com a área de saúde. Na minha visão, quando nós tivermos uma integração total das necessidades da área de saúde sendo atendida pelo pessoal da área de engenharia, nós vamos ter um progresso muito grande na parte de reabilitação, na parte de assistência e na qualidade de vida das pessoas. Vou te dar um exemplo. Uma das nossas pesquisas é um calçado inteligente que nós estamos fazendo com o LEM. O LEM é o Laboratório de Estudo de Movimentos, que é no Instituto de Traumatologia do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O que é isso? Através de uma série de sensores colocados em um calçado, nós vamos conseguir, junto com o pessoal do LEM, fazer uma medição de como as pessoas caminham. Porque a marcha, o caminhar das pessoas, ela tem uma série de detalhes que, se nós conseguirmos mensurar alguns parâmetros, como o tamanho da passada, a força que essa pessoa descarrega no solo, nós podemos analisar e verificar se essa pessoa tem alguma doença neurológica ou ainda um problema ortopédico. E com isso nós podemos tratar essas pessoas e também acompanhar sua reabilitação. Uma outra linha de pesquisa que nós estamos fazendo é a parte de materiais. Parte ligas de cobre, que é muito importante para o país inteiro, é uma commodity. E o Brasil tem algumas empresas que são empresas muito fortes mundialmente. Uma delas, por exemplo, é a Termomecânica São Paulo S.A., que inclusive tem uma parceria com o Instituto Federal para a parte de pesquisa. Nós estamos estudando a parte de ligas de cobre e também ligas de alumínio, que a termomecânica também agora entrou nessa linha de produção. Nós temos, por exemplo, uma associação com a ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio, que é excelente, é uma entidade de classe e que incentiva muito a pesquisa, tanto para os estudantes como para os pesquisadores, Garcia. Tá certo. Bom, então, com essa pequena aula que nós tivemos aqui, já conseguimos entender que engenharia, ela tem uma amplitude de áreas aí que elas podem, sub-áreas, vamos dizer assim, né, ou áreas ligadas a ela, que ela pode trazer para nós, assim, ganhos fantásticos aí na sociedade. Quando você fala desse estudo que vocês estão fazendo aí para entender o movimento dos passos das pessoas, isso tem alguma coisa também a ver com os estudos que são feitos para robóticas, para os robôs que andam com as suas próprias pernas e não com rodas? Garcia, pode ser utilizado e pode ser aproveitado. Obviamente, a gente mapeia essa marcha fisiológica que a gente fala, quando ela não tem a pessoa que não tem nenhuma doença, nenhuma disfunção, isso pode ser utilizado. Hoje em dia, inclusive em algumas das nossas pesquisas, nós estamos usando algo muito ligado a essa parte de tecnologia de ponta, que é a inteligência artificial. Na verdade, o segundo passo, nós queremos que a inteligência artificial, a própria máquina, ela possa analisar os parâmetros, recebendo uma série de informações, e já dar uma indicação prévia do que está ocorrendo. Então, isso é uma tecnologia de ponta. Eu acho que o Brasil tem profissionais e tem instituições de ponta que podem fazer pesquisas que vão melhorar muito a qualidade de vida e dar um avanço tecnológico, tanto para a nossa indústria, quanto para o nosso povo. Bom, você falou algumas coisas interessantes aí nesse momento aqui, e uma delas me fez pensar o seguinte: o brasileiro por si só, ele tem um problema de carência e também de autoconfiança e, digamos, ainda um pouco mais aí de submissão. O povo brasileiro tem mania de achar que tudo que é bom é de fora, que aqui nós não temos nada bom, que a melhor tecnologia vem de fora, melhor suco vem de fora, enfim, estou dando alguns exemplos bobos aqui, mas só para dizer esse sentimento aí que nós vemos, inclusive na grande mídia do Brasil,
né? Que todo momento você vê assim, mas no Brasil aqui as coisas são ruins. Bom, então minha pergunta para você é o seguinte, e você que está na área de pesquisa do Brasil, diga para todos que estão nos assistindo aqui como é a pesquisa do Brasil aqui. Nós temos tecnologia de ponta também, nós temos cérebros de ponta no Brasil, cérebros inclusive que são disputados por outros países. Como que é isso aqui no Brasil? Garcia, nós temos instituições com pesquisas de ponta em todos os pontos do Brasil. Se nós formos pensar aqui em São Paulo, nós podemos falar em algumas instituições que são de pesquisa da mais alta qualidade. Nós podemos falar do Instituto Federal de São Paulo, nós podemos falar da Universidade de São Paulo, nós podemos falar da Unesp, Universidade Estadual Paulista, podemos falar da Unifesp, nós podemos falar da UFABC, tá? Nós temos algumas outras instituições, nós podemos falar do Senai, que tem uma parte educacional e de pesquisa com equipamentos de ponta, onde nós temos, e mais ligado à indústria, nós temos pesquisas que podem ser e são desenvolvidas e que depois são transferidas para a indústria nacional, para os setores de saúde, para o terceiro setor, para a parte de comércio. Então nós temos instituições que são reconhecidas mundialmente como de qualidade. E vou te dar um dado. Hoje em dia, voltando a lembrar da FAPESP, que é a nossa agência de fomento, que é a mais forte do Brasil, você não consegue submeter um projeto se você não tiver uma parceria com uma instituição internacional, que é justamente para que você possa ganhar conhecimento com as melhores mentes do mundo. Então nós temos muita qualidade aqui no Brasil e que nós podemos utilizar. Só para não esquecer, no Nordeste nós temos universidades muito boas, a Federal de Pernambuco, a Federal da Paraíba, entre outras, só para dar algumas. No Sul nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, que também é de excelência. Então, nós temos uma estadual lá na Bahia também de ponta. Então, nós temos instituições. O que, na minha visão, falta, e aí nós temos muitas possibilidades, mas nós precisamos que o nosso jovem, que as pessoas que tenham sede de conhecimento, elas ocupem as vagas que nós temos nessa instituição. Garcia, eu vou falar uma coisa, seja em qualquer nível, ou seja, nível técnico, nível superior, nível de tecnologia ou pós-graduação, tanto lato sensu, que são as especializações, quanto estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, nós temos instituições de ponta, vaga para atender a toda a demanda, mas muitas vezes essas vagas não são preenchidas. Então, realmente, nós precisamos parar com esse sentimento que tudo que é bom vem de fora. Não. Nós podemos desenvolver o país usando as mentes que estão aqui, a população brasileira. Quando você fala que tem vagas sobrando, você está querendo dizer nos cursos de graduação ou vagas nas bolsas de pesquisa que existem? E daí eu queria até que você explicasse para quem nos assiste o que é isso que eu acabei de falar, a questão das bolsas de pesquisa, porque é uma coisa que não é claro para todos. Para mim porque quem está nos assistindo aqui não sabe, mas eu também já fui um professor universitário, hoje não mais. O Wilson é um amigo de longa data, ele continua, então ele pode me passar as atualizações desta área. Garcia, nós temos vaga em todos os níveis. Se nós quisermos ter uma formação técnica em nível de ensino médio, o Senai e os institutos federais, eles têm cursos de excelente qualidade com professores e com instrutores muito bem formados e, mais do que isso, muito bem atualizado. Se nós quisermos um curso superior de formação mais rápida, que são os cursos de tecnologia, nós temos, por exemplo, os institutos federais, que todos eles têm cursos de tecnologia também com excelentes laboratórios, excelentes professores.
Se nós quisermos fazer uma licenciatura, um bacharelado, nós temos as universidades públicas, algumas universidades particulares também de excelente qualidade, que têm a oferta de vagas. Mas se nós pensarmos só na pública, onde os candidatos e os alunos não pagam, nós temos uma quantidade de vagas muito boa. E hoje em dia, nós vamos ter, o Enem já está se aproximando, uma facilidade, o SISU. Você faz o Enem na sua cidade ou próxima dela e você concorre para universidades em qualquer ponto do país. E mais do que isso, nós temos o INEP, onde você pode, interessado em escolher a sua universidade ou seu instituto federal, verificar qual foi o desempenho daquele curso através dos seus alunos. São dados públicos. Então nós conseguimos ter uma visão das melhores escolas. E você pode escolher para estudar nessas melhores escolas. Nós temos bolsas, muitas bolsas, para o mestrado e doutorado. Nós temos os órgãos de fomento, que nem a FAPESP, que nem o CNPq, que nem a CAPES. Nós temos universidades particulares também muito boas, com notas muito boas na avaliação da CAPES, que ela faz a avaliação da pós-graduação, a nível internacional. Então, todas elas oferecendo bolsa. Então, nós temos uma grande possibilidade, é só pesquisar e encontrar. O que talvez nós precisamos melhorar, meu amigo Garcia, é a comunicação com a população, indicando aonde ela vai encontrar essas oportunidades. Ok, muito bem. Wilson, eu queria voltar um pouco num assunto aí que você começou a falar e não é, vamos dizer, de conhecimento público, embora seja intrinsecamente usado na sociedade, que é a questão do estudo aí dos materiais. Eu queria que você falasse um pouco aí do que é isso, qual a importância da engenharia de materiais na humanidade como um todo. Você deu um exemplo aí agora há pouco falando na questão de saúde, mas as pessoas não têm ciência do que é esse estudo e o que ele serve, né, exatamente. Garcia, então nós vamos dar um apanhado geral. Nos nossos estudos, nós temos uma linha. As minhas primeiras pesquisas foram, por exemplo, material para prótese. Por exemplo, prótese de quadril. Quando uma pessoa tem um problema, por exemplo, na cabeça do fêmur ou no fêmur, que precisa colocar uma peça metálica normalmente, que eu estava estudando, normalmente é aço inoxidável, pode ser também de titânio, tem materiais cerâmicos no meio e poliméricos, você não pode colocar qualquer material em contato com o corpo, com a pele, das pessoas, porque alguns materiais eles causam problemas muito sérios de alergia. Então nós precisamos trabalhar e descobrir e pesquisar biomateriais, que são materiais que podem ser utilizados como prótese e órtese. Aí nós temos um outro lado. Por exemplo, com as ligas de cobre, elas são muito utilizadas e elas têm uma propriedade microbiana muito boa, que poucas pessoas conhecem, mas elas são usadas na refrigeração, são usadas, por exemplo, como buchas e mancais em grandes equipamentos, e nós estamos estudando, por exemplo, como é o desgaste dessas ligas. Se nós formos pensar no alumínio, o alumínio é usado muito para a parte aeronáutica, para a parte aeroespacial, que o Brasil está se desenvolvendo. Também para os navios atômicos que o Brasil está desenvolvendo. Então, nós precisamos saber qual tipo de material que nós podemos utilizar para cada uma das situações, na área de saúde, na área industrial, na área da agricultura, por exemplo, porque na parte alimentar, na parte de agricultura, nós vamos ter a parte de alimentos, que não é todo material que pode ter contato, porque ele pode transmitir, passar para esse produto algum material que possa causar algum problema. Por exemplo, nós temos um problema muito sério com o amianto, que ele é cancerígeno. Isso foi feito através de estudos
entre a parte de saúde e a parte de engenharia na utilização de materiais. A área de materiais é uma área muito extensa e eu vou passar para quem está nos assistindo aqui algumas situações. Eu queria que você completasse do ponto de vista científico, até para ficar bastante claro, né? Porque, como eu disse, na sociedade toda, hoje você pega um sapato, é um material que está ali, couro, borracha, a linha e tudo mais. Você pega o carro, a quantidade de materiais envolvidos ali é gigantesca. O motor tem um tipo de liga de metal, o capô do carro tem outro, o interior dele, enfim, são vários, né? E aí também, como você disse, aeroespacial, aí tem algumas curiosidades aí que as pessoas às vezes não sabem. Que, por exemplo, um avião tem um tempo de vida. E depois, quando chega nesse tempo de vida, ele não pode ser mais utilizado e daí ele é descartado, literalmente, né? Ele vai para um ferro velho lá, é desmantelado e feito uma outra coisa aí com esse material que sobra. Por que um avião é descartado? Essa seria a minha pergunta. Na verdade, Garcia, nós precisamos pensar, hoje em dia, quando nós estudamos materiais, nós pensamos desde o seu desenvolvimento, mas também o descarte. Nós temos uma norma de sustentabilidade muito forte. Hoje em dia, nós pensamos em materiais que possam ser reciclados. E aí, se nós pensarmos tanto no alumínio quanto no cobre, eles são recicláveis. Mesmo as ligas de aço e os polímeros, que são os plásticos e os elastômeros, além dos cerâmicos, as pesquisas de hoje e o grande pensamento dos pesquisadores é para que esses materiais, depois da sua vida útil, eles possam ser reciclados e ser reaproveitados. Só para te dar um dado, se nós pensarmos em termos de cobre e alumínio, quando no alumínio, por exemplo, nós temos uma necessidade de energia muito forte para a produção do alumínio. Quando nós usamos as sucatas de alumínio, nós baixamos em quase 80% a necessidade de energia elétrica. Então, hoje em dia, o estudo de materiais, uma das linhas de pesquisa é para reciclagem, para reaproveitamento dos materiais que já foram utilizados para você produzir novas ligas. Então, esse é um estudo que tem um tamanho muito grande, uma importância muito grande quando nós pensamos hoje em meio ambiente, em qualidade de vida para as pessoas. Bom, Wilson, ainda sobre aviões, eu me lembro que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, existia o Concorde. Ele era o avião mais rápido do mundo. Era um avião que permitia, inclusive, que você participasse das festas de Réveillon em duas cidades completamente distintas, como, por exemplo, em Paris e Nova York. Naquela época aí que ele existia, tinham voos nesse sentido. A pessoa comemorava lá em Paris, pegava o avião, chegava correndo em Nova York, comemorava de novo o Ano Novo, né? E eu me lembro lá que nessa época eu li que o Concorde ele esticava quando ele atingia a velocidade supersônica e depois encolhia. Você pode contar para nós o porquê? Garcia, ele era um avião supersônico, tá? O que acontece? Nessa parte de materiais, primeiro, o formato do avião, ele tem muito a ver, por isso que ele era um avião um formato muito diferente, por causa do arraste nessas velocidades. E aí sim, você tem algumas deformações que também são estudadas, fazendo algumas simulações, alguns ensaios. E aí você consegue perceber essa deformação do material, que a gente chama de dutilidade, onde ele consegue se deformar muito antes de uma ruptura. Na verdade, em um avião nós não queremos que ocorra a ruptura, porque senão nós iríamos para falha. Mas fazer essa análise, você precisa conhecer muito de mecânica dos fluidos, precisa conhecer muito de materiais, porque você tem algumas interações muito fortes em termos de temperatura, em termos de velocidade de arraste, que é a resistência, porque você tem correntes de ar muito fortes. Então, é um estudo muito complicado, meu amigo Garcia, muito difícil, e que exige, na verdade, uma equipe multidisciplinar, onde você tem vários ramos da engenharia estudando para poder te dar uma resposta
muito adequada para qual tipo de material você vai usar. Bom, Wilson, você citou agora mecânica dos fluidos. O que viria a ser isso? A mecânica dos fluidos, meu amigo Garcia, é uma área da engenharia que ela estuda como os fluidos se comportam e como eles influenciam em algumas ações. Vamos dar uma ideia. Por que nós fazemos determinados designs para carro, para aviões, para navios? É em função da velocidade de deslocamento que nós queremos, com um menor gasto de combustível, uma menor resistência, por exemplo. Então, nós vamos verificar qual o melhor formato daquele produto, ou como ele vai se desenvolver, quais são as forças, por exemplo, que a água, por exemplo, no mar ou nos rios fazem em um navio, num submarino, e também no avião ou no automóvel. Então, nós estudamos toda essa influência do movimento de fluidos e de objetos em um meio fluido, que pode ser um líquido, pode ser um gás, né? Nesse meio. E aí nós temos os melhores resultados em termos de desempenho. Hoje nós estamos falando de eficiência energética. Tá? Então, todo tipo de combustível que nós usamos, sejam em aviões, sejam em automóveis, sejam em navios, nós queremos que nós possamos ter um maior deslocamento com o menor custo possível. Por exemplo, você falou em termos de aviões. Nós temos o A380, que leva 500 pessoas. Imagine isso. Tá? É importante que nós tenhamos um formato adequado para levar tanta gente, materiais adequados, mais leves, para que ele pense em termos de sustentação. Quem faz todos esses cálculos, formato da asa, é quem trabalha com estudo e pesquisa mecânica dos fluidos. Tá certo, muito legal isso daí. Bom, Wilson, em toda essa explanação que você está passando aqui para nós aí sobre engenharia e as suas sub-áreas ou áreas de especialização, vamos melhor chamar assim, né? Você está dando aí uma ampla visão aí para as pessoas que às vezes fala de engenheiro aí, pensa no engenheiro civil, pensa no máximo no engenheiro mecânico, mas não vê que tem aí todas essas variedades aí de opções de trabalho, vamos dizer assim, né? Depois de formado. Como que está esse mercado de trabalho? Qual que seriam aí os mais promissores aí para o futuro? Se alguém fosse entrar na faculdade hoje e fazer uma engenharia, qual você acha aí que daqui 5 anos, que é quando ele está formado, daqui 10 anos, quando ele já é um profissional aí com certo nível de experiência, ou daqui 20 anos, quando ele é um profissional sênior, vão estar aí na ponta aí, as mais procuradas no mercado? Meu amigo Garcia, nós temos uma ampla modalidade de engenharia. Muita gente não sabe. Nós temos engenharia de alimentos, nós temos engenharia florestal, engenharia da pesca, que no Nordeste tem muita aplicação. Nós temos engenharia mecânica, a engenharia de controle e automação, que hoje em dia é uma engenharia muito procurada. Nós temos uma engenharia eletrônica, nós temos uma engenharia robótica que hoje está aparecendo muito fortemente também, a engenharia de materiais, a engenharia metalúrgica, engenharia de produção, que é uma engenharia também. Então nós temos uma engenharia naval, que é uma das mais difíceis e que tem uma ampla possibilidade de emprego. E eu vou dar um dado curioso que muita gente desconhece. O setor que mais emprega engenheiros, não verificando qual modalidade, é o setor bancário, porque ele quer o pensamento do engenheiro. E isso se adapta muito bem ao setor bancário. Então, hoje em dia, nós temos, e o Brasil, com essa quantidade territorial de pessoas, de indústria, nós temos vagas para todas as modalidades de engenharia. Há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, foi feito um estudo onde o Brasil tinha um déficit de 60 mil engenheiros por ano. Então, o que eu posso falar para todos, engenheiro químico, por exemplo, nós temos vagas para todas as modalidades de engenharia. E eu digo mais. Por exemplo, a parte de engenharia de
de materiais, de engenharia de automação, essa ligação com outras áreas, por exemplo, com a área de saúde, a área de reabilitação, que nem eu falei que nós temos uma parceria com o Laboratório de Estudo de Movimentos da Faculdade de Medicina, isso vai fazer com que nós tenhamos um avanço tecnológico muito forte, produzindo, por exemplo, o stent, produzindo uma série de outros produtos que vão melhorar a qualidade de vida da nossa população. Isso vai fazer com que nós não necessitemos importar alguns produtos que hoje nós precisamos importar. Veja, na minha visão, aí é uma visão particular, o Brasil, ele tem condições de ser um player muito importante nessa parte da industrialização e na parte de fornecimento, seja ele de commodities, mas também de produtos que têm um valor agregado muito alto. Então nós temos uma possibilidade de desenvolvimento que talvez seja única. Essa pandemia nos mostrou que o mundo, não é só nós não podemos ficar dependente apenas de um ou dois fornecedores. E o Brasil tem condições de fornecer muito desses equipamentos, muito dessas commodities, muito de alimentos para toda a população mundial. Então nós temos uma grande oportunidade. E aí eu amplio um pouquinho mais. Nós temos outras áreas do conhecimento, na área de saúde, na área de humanas, que são muito importantes que nós tenhamos equipes multidisciplinares em algumas ações que são necessárias. Então, escolha aquela sua vocação. Se você não souber, nós temos algumas possibilidades de você fazer um teste vocacional e veja para qual área você tem vocação e faça a sua área. Por quê? Eu faço o seguinte, e isso aconteceu comigo. O seu sucesso vai depender muito que você escolha uma área onde você tem afinidade. Você escolhendo uma área que você tem afinidade, com certeza a sua possibilidade de sucesso é muito maior, de você ser alguém, um expoente nessa sua área que você escolheu. Independente, se seja a área de exatas, a área de saúde, a área de humanas, escolha aquela área que você gosta, que você tenha vocação. Com certeza você vai ter sucesso, você vai ter um bom desempenho e você vai ter ainda mais uma coisa muito importante, uma satisfação pessoal. Wilson, eu queria fazer uma pergunta para você agora, no sentido assim de ser uma inspiração para quem está nos assistindo aí, por jovem que porventura veja o nosso programa. Você tem uma formação acadêmica espetacular. Hoje você é um professor universitário. Mas como foi o início da sua carreira? O que você fazia quando você era lá jovenzinho? Você nasceu em berço esplêndido? Foi tudo fácil na sua vida? Ou você batalhou muito para chegar onde você está hoje? Olha, Garcia, você conhece boa parte da minha história. Os meus avós, do lado materno, eles eram pessoas muito esclarecidas, mas elas não tiveram a oportunidade de estudar, porque no período que eles nasceram e que eles viveram, quem era negro poderia estudar até a 4ª série do hoje ensino fundamental 1. Mas a minha avó e o meu avô fizeram com que os seus 3 filhos, entre eles a minha mãe e os meus tios, todos eles tivessem ensino universitário. Então eu acho que a família é muito importante. A minha mãe teve 6 filhos. Todos os filhos dela puderam estudar. Então não foi fácil, mas eu escolhi e eu tive o apoio da minha família, dos meus tios e da minha mãe, do meu pai, que fazia um esforço muito grande. Eu pude estudar aquilo que eu quis, que eu tinha vocação, e com isso eu fui fazer engenharia. Depois eu verifiquei que a minha vocação era para a parte educacional. Eu fiz uma especialização, fiz uma segunda, fui estudar um mestrado, comecei a lecionar na Universidade de Mogi das Cruzes, depois eu
continuei em Mogi, fui ser professor na antiga Uniban, fui diretor acadêmico, fui diretor acadêmico na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, que hoje é a Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, que é uma instituição particular, mas onde o ensino é gratuito, que é aqui de São Bernardo do Campo, uma instituição fantástica. E depois eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar no Instituto Federal, onde eu estou hoje já há mais de 10 anos. Então, eu corri atrás dos meus sonhos. Não foi fácil. Nós tivemos alguns precalços no caminho, mas com a força da família, que eu tenho, acho sempre que a família é a base de tudo, e com confiança, e fazendo o que é correto ser feito, o que é seu você vai alcançar. E também fazendo um planejamento. Nós não podemos achar que o nosso sucesso virá da noite para o dia. Você precisa estar preparado e precisa se preparar para o sucesso e para fazer o seu serviço, as suas atividades com qualidade, que alguém veja e fale: esse merece ter uma oportunidade num degrau acima. Sem isso, você não consegue. Concordo plenamente com você, Wilson. Inclusive, eu só vejo um caminho para um mundo melhor: educação. Só que educação não cai do céu, a pessoa tem que correr atrás. Existem as oportunidades, mas se a pessoa também não abraçar essas oportunidades, não vai sair do lugar. Você é um exemplo disso. Você disse que a tua família te amparou, te apoiou, e você chegou onde você está hoje. Pego até esse exemplo que você acabou de falar de si próprio, e também disso que eu estou falando da importância da educação. Eu cito sempre uma coisa, com conversas aí que eu tenho com amigos, inclusive com você, algumas vezes a gente já conversou sobre isso. Nós temos um país aí hoje no mundo que é referência em tecnologia, que é a Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul, pouca gente sabe, principalmente os mais jovens, que nos anos 70, quando eu e o Wilson éramos crianças, era um dos países com a maior quantidade de analfabetos do mundo. E eles deram uma guinada assim total. Então essa guinada total foi uma questão cultural da própria sociedade, entender que a educação era importante, uma visão governamental de que a educação era importante, e uma visão também das empresas que a educação era importante. Então hoje na Coreia do Sul, que é um berço de tecnologia, que nós sabemos disso, até por uma série de equipamentos que nós temos aí no cotidiano nosso aqui, né? Não teria sido possível se não fosse esse conjunto de fatores e talvez até alguns outros aí que eu desconheço. Você também vê dessa forma que é a única saída aqui para o Brasil? Garcia, eu acho que a única forma de você ter uma qualidade de vida, um progresso, seja ele financeiro, seja ele emocional, familiar, é através da educação. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, e eu brinco. Você nunca viu alguém morrer de estudar, mas por outros excessos nós já vimos. Uma vez que você conseguiu uma educação de qualidade, uma formação de qualidade, é algo muito engraçado. Com o tempo e você se atualizando, você fica cada vez melhor. Quem não estudou, ele vai ter de desenvolver trabalhos braçais, onde nós usamos o nosso corpo. E aí o que acontece? O tempo passando, o nosso corpo fica necessitado, tem necessidade de alguns cuidados especiais, e nós não podemos desenvolver com o mesmo vigor alguns trabalhos braçais. Enquanto quem estudou, ele trabalha de casa, faz home office, ele dá consultoria pelo conhecimento que ele obteve, unindo o que ele desenvolveu na parte educacional e com a sua experiência profissional. Eu não tenho dúvidas disso. E eu ainda falo uma outra coisa, meu amigo Garcia. Nós temos todas as qualidades e todos os instrumentos para melhorar a qualidade da população. O que, na minha visão, é necessário? Que a população entenda que ela tem a possibilidade em escolas públicas, em escolas privadas, seja em qualquer nível. Nós precisamos, para ter uma educação de qualidade, primeiro, e para ter um profissional de qualidade,
nós precisamos ter uma criança no ensino infantil de boa qualidade, no ensino fundamental 1 de muito boa qualidade, no ensino fundamental 2 de muito boa qualidade, no ensino médio, que houve uma reforma agora, ajustando para a ideia contemporânea do que é estudo, muito boa, para que ele chegue no ensino superior tendo menos dificuldade. Muitas vezes nós temos alguns alunos que chegam no ensino superior e eles têm uma deficiência de conhecimento que era que foi lhe dado no ensino médio, no ensino fundamental 2 ou no ensino fundamental 1. Um bom profissional, ele tem ensino fundamental 1 de qualidade, ensino fundamental 2 de qualidade, ensino médio de qualidade, aí ele vai ter uma formação superior também de qualidade. É uma cadeia, então nós precisamos valorizar tudo isso. E os pais e os seus filhos, eles precisam ter consciência que aquilo é um investimento de futuro. Não é? Eu preciso ter uma necessidade não quando eu estou na minha juventude, mas quando eu estou na fase mais idosa da minha vida. Aí é que eu tenho necessidade de gastar mais com medicamentos, com saúde, com equipamentos para que eu tenha uma qualidade de vida boa, aonde eu vou ter mais gasto. Então, a nossa juventude é uma preparação para a qualidade de vida que eu preciso e gostaria de ter na minha fase mais idosa, na minha terceira idade. Tá certo. Wilson, nós estamos quase aqui encerrando esse bate-papo aqui no nosso programa Papo na Cidade. Fica até difícil perguntar para você uma mensagem final, porque você já deu tantas mensagens positivas aqui hoje no programa, mas eu gostaria que você tentasse elaborar uma última mensagem para quem nos assiste aqui, positiva aí, relacionada a esse assunto vasto aí, que nós podemos ficar aqui dias conversando aqui. Eu falaria que hoje nós temos oportunidade para completar os nossos estudos em todos os níveis. E que os pais ou os jovens, eles aproveitem a oportunidade. Não esperem chegar numa idade onde é mais difícil pela circunstância, ou já casaram, ou precisam trabalhar. Aproveitem agora para ter uma formação sólida. Isso vai lhes garantir um futuro muito grande. Muita gente hoje fala, eu gostaria de ser um jogador de futebol de sucesso. Mas quantos começam jogando futebol e têm sucesso? Por que você não faz os dois? Você possa ter o seu sonho de ser jogador de futebol, mas estude, para que num caso que você tenha uma contusão, ou não seja tão bom que nem você pense, ou não dê sorte, você tem uma segunda opção. Nós nunca podemos ter apenas um plano. Nós precisamos ter 2 ou 3 possibilidades. E o estudo possibilita que você tenha uma qualidade de vida muito boa em todas as situações. Então estude, se forme com qualidade, dando o seu máximo naquilo que você está fazendo, naquele estudo que você escolheu, naquela profissão que você escolheu, dê o seu máximo. Tenha o máximo de conhecimento para que você possa se destacar na sua profissão. Você pode ter certeza que você vai ter uma parte na terceira idade muito tranquila, com qualidade e não sentindo tantos os efeitos. O estudo te possibilita uma qualidade de vida muito boa em todos os aspectos. Conhecimento é fundamental para a qualidade de vida da população. Portanto, nós que fazemos parte dessa população. Esse seria o meu recado, meu amigo Garcia. Wilson, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Papo na Cidade. Foi muito positivo o conteúdo que você passou para todos nós aqui, tá? Então, muito obrigado. E eu gostaria de convidá-lo para um próximo programa para que você pudesse falar um pouco mais de todo esse universo aí para gente. Garcia, vai ser um prazer e eu vou dar um recado. Lá no Instituto Federal, nós temos um mestrado em Engenharia Mecânica, onde eu oriento. Estou aberto a receber novos orientados e leciono lá no campus de Guarulhos.
Então, vai ser um prazer, eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos conversando com a população e falando das possibilidades que existem hoje. O seu programa, ele tem uma penetração muito grande, ele permite isso, que nós possamos ter uma comunicação direta com a nossa população e dar algumas informações que nós julguemos importantes. Eu que agradeço, meu amigo Garcia. Então, meus amigos e amigas que estão aqui nos assistindo, estamos chegando ao fim aqui deste programa Papo na Cidade. Eu espero vocês no próximo. Muito obrigado e até lá. Muito obrigado.